Pequena Filocalia, o livro clássico da Igreja Oriental. Tradução Nadir de Sales Penteado. Editora Paulus. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, levem em consideração auxiliá-lo. Se cada um doasse R$1 para o canal por mês, ou menos do que isso, inclusive, me ajudaria aí muito a poder fazer desse um trabalho constante e trazer muito mais obras, me auxiliar na compra dos livros, na manutenção da minha saúde, da minha voz e no meu dia a dia. Também há a possibilidade de comprar o livro vocês mesmos, como a Caterine fez. Muito obrigada, Caterine. Pela lista da Amazon, esses livros chegam até mim e assim eu posso gravá-lo para todos vocês. Agradeço também quem curte, compartilha, quem se inscreve no canal. Isso tudo também faz diferença. Então, muito obrigada a todos pela presença. Introdução. Os relatos de um peregrino russo, que pode ser ouvido aqui no canal, revelaram a Filocalia ao grande público. A aventura desse simpático andarilho de Jesus envolveu-a imediatamente numa auréola de prestígio, fortalecido ainda por um título hermético e pela raridade do livro. Visto pelo prisma da confissão do peregrino, a Filocalia apareceu como o evangelho de uma oração, estranha e familiar ao mesmo tempo, ingênua e amiga, como uma página dos Fioretti. Filocalia significa amor à beleza, essa beleza que se confunde com o bem. Em 1782, foi publicada em Veneza, sob o nome de Filocalia, uma grande compilação de autores espirituais gregos das mais variadas épocas. Era um grande infólio de 16-1207 folhas, com 2 colunas. Havia textos de mais de 30 autores, desde os padres do deserto até autores bizantinos do século XIV. A Filocalia devia conhecer um sucesso extraordinário na Rússia graças a um grande starets, Paisie Velichovsky, animador de um verdadeiro renascimento espiritual, tanto no país moldávio quanto na Rússia. Preparou, sem perda de tempo, uma tradução em eslavônio,
a Dobrotoljubier, ou Jubier, Dobrotoljubier, não sei. Foi um exemplar dessa edição em péssimo estado que o peregrino russo comprou por 2 rublos, toda a sua fortuna, de um sacristão. Ela foi, ao lado da Bíblia e do grande menológio de Dmitri de Rostov, o alimento espiritual preferido pelos monges russos. Para o peregrino russo e a multidão incontável descrita por ele, a Filocalia é, antes de tudo, o livro da oração, ou seja, a oração de Jesus, ou do coração. E estava certo o peregrino, pois era justamente ela, de modo definitivo, que seus compiladores sonhavam reconduzir em triunfo, escoltada por toda uma tradição. O que diremos da oração do coração? Vamos tentar, em primeiro lugar, pôr em evidência a noção geral do que ela é. A oração do coração é essencialmente essa interpretação contemplativa da vida escondida em Cristo. A mesma que passa por Orígenes e pelos alexandrinos, Gregório de Nissa, Evagrio e os padres do deserto, os sinaítas, João Clímaco e seus sucessores, Simeão, o novo teólogo, e os grandes exicastas do Monte Athos do século XIII e XIV, Nicéforo, Gregório o Sinaíta, etc. Simplificando e fazendo abstração das diferenças que separam, por exemplo, Evagrio do novo teólogo ou de Nicéforo, pode-se dizer que a oração do coração opõe a corrente ativa e cenobítica à corrente intelectualista e monástica, a Basílio, Pacômio e Teodoro Estudita, Evagrio e Antão. Os teóricos da oração do coração concordam, ao preconizar um caminho mais curto e mais fácil de oração, de Esícia, de volta ao reino interior, para empregar suas expressões familiares. O método, eles insistem sobre o caráter científico, não se diz inédito. Nicéforo invoca toda uma tradição, se bem que mais concernente à vida de oração solitária, em geral. Compreende 2 fases. Por comodidade, suprimimos o conjunto de disposições que precedem e envolvem o uso do método. Fé, humildade, desprendimento, lembrança da morte, obediência absoluta ao Pai, etc. Primeiro, uma fase propriamente psicotécnica, caracterizada por uma disciplina respiratória, cujo objeto é fixar a atenção e unificar as faculdades. O indivíduo reconduz o espírito ao coração e une-o à alma. Variantes de fórmulas clássicas cujo equivalente se reencontraria, por exemplo, em Clímaco. Habituei-me a recolher os pensamentos e o espírito com a alma. E bem antes dele. O pseudo-Simeão chama isso guardar o coração pelo espírito. E Gregório convida a reconduzir o espírito da razão, isto é, operações discursivas, para o coração. Como? Dizem que é sincronizando a entrada do espírito no coração com a inspiração do ar. Ralentamos e espaçamos essa inspiração, de maneira a conseguir comandá-la inteiramente. Segundo Gregório, o Sinaíta, a expiração equivale a certa calma e dissipação da atenção. O exercício exige determinadas atitudes, infelizmente pouquíssimo detalhadas, em nossa opinião. Todos estão de acordo ao recomendar um lugar tranquilo e solitário, a posição sentada e os olhos fechados. Simeão diz de maneira precisa que se deve apoiar o queixo sobre o peito e fixar o olho no umbigo. Gregório recomenda um assento baixo, atitude curvada, e insiste na dor que esta não pode deixar de provocar na nuca e nos ombros.
Os dois primeiros falam com equivalência da exploração do coração e das entranhas, em termos que fazem pensar nos métodos dos sufistas. No fim desta antologia, encontra-se uma amostra sugestiva desses métodos. Gregório, que parece ter menor inclinação pela expressão fisiológica, fala em pôr-se em busca de energia do coração. Ele gosta da palavra energia, que para ele designa essencialmente a atividade divina na alma humana restaurada pelo batismo. É preciso alcançar e liberar inefavelmente essa atividade, dela tomando consciência na oração. Essa unificação do espírito, penosa no início, produz pouco a pouco um sentimento de maravilhosa felicidade e uma experiência luminosa de si próprio e de Deus, através de si mesmo. Segundo, uma fase de ordem muito mais elevada e quase sacramental, a invocação do nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Observe-se que ela nunca está separada da primeira fase, mesmo em Nicéforo ou Pseudo-Simeão, que, no entanto, parecem reconhecer no método respiratório efeitos independentes e muito característicos, como acabamos de ver. Ou a disciplina respiratória é ordenada à oração de Jesus, que ela prepara, instaurando a unidade das potências, ou então é simultânea a ela e forma como que uma trama psicofisiológica. Nicéforo, e principalmente Simeão, parecem iniciar pelo exercício respiratório de concentração e só depois passar à invocação mental de Jesus. Gregório, o sinaíta, ressalta mais a simultaneidade. Admite a alternância das fórmulas, reduzida ao mínimo, pois não se poderia temer demais o repouso da atenção, já ocasionado pela simples expiração. Por outro lado, a invocação acaba por tornar-se espontânea, mas não mecânica. Ela é diretamente operada por Deus, ou, se quisermos, por essa energia do coração, enfim desprendida e libertada, como uma fonte ao termo de uma perfuração. No mínimo meio século mais tarde, Calixto e Inácio recomendarão que se introduzam as palavras ao mesmo tempo que a respiração. Evolução do método ou simplesmente precisão ocasional? A segunda hipótese parece a mais justa. Não se deve esquecer que a descrição dos métodos nunca pretendeu substituir o mestre. Os teóricos estão de acordo ao recusar todo o autodidatismo. Exigem completa e estrita submissão a um pai, como se exige ao guru ou ao cheque em outras crenças. Aliás, a técnica respiratória não é indispensável. Nicéforo prevê que ela possa fracassar. Será então substituída por uma invocação interior que também, cada vez menos, leva em consideração o emprego discursivo das palavras. Teolepto de Filadélfia, que pertence à geração de renovação risicasta, nada diz a respeito da técnica respiratória, talvez porque diretor de monjas se obrigue a maior prudência. Segundo ele, a unificação interior é obtida por uma espécie de convergência das potências. O intelecto adere à lembrança de Deus, sentimento simples de sua presença. A razão, faculdade do discurso, percorre as palavras da invocação do Senhor, que é certamente a oração de Jesus. Enfim, o pneuma, essa espécie de sensibilidade espiritual tocada pelo Espírito, termina numa experiência de compulsão e amor. No campo que nos interessa aqui, de imediato, caberia uma pré-história cristã da oração do coração. Um monge da Igreja Oriental escreveu sobre a oração de Jesus, o núcleo, como veremos, da oração do coração em sua forma definitiva, um livrinho devoto e bem documentado. Este livro é, até agora, o guia mais completo e mais acessível sobre o assunto.
mas pode-se conceber uma história mais ampla, abrangendo todos os temas que, pouco a pouco, integraram a oração do coração e, principalmente, lembrança de Deus, oração pura, monologia e oração de Jesus, noção do coração, da luz e da experiência consciente do sobrenatural, transcrição bastante inadequada da energia divina imanente na alma. A lembrança de Deus é uma das expressões mais simples e mais autênticas da contemplação, na tradição da Igreja Oriental. O mesmo se poderia dizer do sufismo. Os padres do deserto não têm outra ambição além de viver com ela. Para estes, a lembrança de Deus se confunde com a oração ininterrupta, recomendada por São Paulo. Aliás, ela vai revestir-se de formas bem diversas. Muito simples às vezes. O abade Lúcio, no deserto, não cessa, abre aspas, de dizer, enquanto molha e tece seus raminhos, fazendo corda: tende piedade de mim, ó Deus, segundo vossa grande misericórdia. Fecha aspas. Mas como precisa igualmente de um pouco de sono e de alimento, faz esmola do dinheiro ganho. A pessoa reconhecida ora em seu lugar. Essa é a sua maneira de resolver o mais difícil problema da oração ininterrupta. Para Barçanufio e muitos outros, a lembrança perpétua de Deus é simplesmente uma vida agradável a Deus. Haverá mesmo ascemetas para inaugurar um sistema de salmodia perpétua por revezamento, mas eles se colocam por demais à margem da tradição exicasta, para que nos detenhamos neles. A lembrança de Deus complica-se em diádogo com sua memória original simples, rompida depois do pecado. Gregório, o sinaíta, retomará a mesma ideia em seu acróstico. Com o tempo e sob a influência, principal, mas não exclusiva, dos sinaítas, a lembrança de Deus vai tornar-se a oração ininterrupta de Jesus, de tal maneira misturada à alma, que continua em profundidade durante o sono e retoma a consciência ao despertar. A oração de Jesus absorveu a lembrança de Deus. Vai igualmente absorver a oração pura. Evagrio não inventou a oração pura, mas deu-lhe um timbre bem seu. Afrahat, místico persa do século IV, conhece a oração pura, mas essa pureza é para ele essencialmente de ordem moral, é a exclusão do pecado. Para Evagrio, o intelectualista, é mais complicado. Sabe-se que para ele a oração é essencialmente contemplação, isto é, uma função do intelecto. O intelecto deve atravessar diversos degraus de purificação, purificar-se dos maus pensamentos ou mesmo dos legítimos, abandonar a multiplicidade que caracteriza a salmodia e as contemplações inferiores, dos seres criados e das disposições divinas relativas às criaturas, para atingir a simplicidade de um intelecto monge, perfeitamente solitário, e ver Deus, por semelhança, em si mesmo. E o que ele chama a atingir o lugar de Deus, de uma expressão tirada da Escritura e que resume o conjunto das disposições do intelecto reconduzido à sua natureza e função originais. O intelecto está então na oração pura, no sentido estrito do termo. Como já observamos, onde outros diriam viver segundo Deus, Evagrio diz viver segundo o intelecto, o espírito. Com o correr do tempo, essa noção evagriana vai abandonar boa parte de seu intelectualismo, mas seu vocabulário é reconhecido através de toda a tradição ligada a ele, ou pelo menos a corrente que ele sistematizou com maior rigor. Mas o conceito de oração pura continuará a aplicar-se a uma oração despojada, ao máximo, da multiplicidade
e dos pensamentos estrangeiros, bons ou maus, uma expressão que se repete continuamente em nossos autores. É aí que vem inserir-se essa técnica da atenção aos pensamentos, mãe da sobriedade, já no ponto devido com os padres do deserto, e que se intensifica em Ezequiel e no Pseudo-Simeão a um ponto jamais atingido. Sem dúvida, ela não ignorou a introdução do método respiratório. Pouco a pouco, a oração pura vai confundir-se com a oração de Jesus, a qual vão ser alegados todos os efeitos atribuídos por outros à oração. Uma escada, atribuída pela Filocalia a um certo Teófanes, começa assim, abre aspas, no começo vem a oração soberanamente pura, de onde procede um calor no coração. Depois, uma estranha e santa energia. Em seguida, as divinas lágrimas do coração e a paz que elas encerram de todos os pensamentos, de onde jorra a purificação do espírito e a contemplação dos mistérios divinos. Depois dela, indescritivelmente, um ardor e uma iluminação do coração, consumida por sua vez pela imperfeita perfeição. Fecha aspas. Os neo-exicastas não hesitaram em atribuir todos esses efeitos à oração de Jesus. Para perceber isso, basta lê-los, ainda que superficialmente. Esse cuidado com a atenção e com a simplificação progressiva da contemplação-oração não demorou a encontrar uma técnica de jaculatórias. Evagrio, depois de Macário, seu mestre, recomenda na tentação uma invocação breve e veemente. Cassiano, que registrou o ensinamento dos mestres do deserto, apresenta como uma espécie de segredo revelado a repetição do "Meu Deus, vinde em meu auxílio". Lúcio praticava a repetição de uma fórmula análoga. E uma primeira forma da famosa monologia, a oração de um único pensamento ou de uma única palavra. A expressão aparece pelo menos 3 vezes em Marcos, o eremita, onde ela nunca se aplica à oração, mas uma vez à esperança, isto é, a um contexto muito próximo. Tornamos a encontrá-la em João Clímaco e mais tarde em Elias, o égdico. É certo que ela não se confundiu imediatamente com a invocação de Jesus. É impossível dizer se essa prática era associada a uma disciplina da respiração ou pelo menos a certo ritmo. O certo é que ela foi suplantada pela oração de Jesus, sofrendo ao mesmo tempo um desvio, proveitoso, aliás. A invocação de Jesus, como meio de manter a lembrança de Deus e como expressão natural dessa própria lembrança, tem lugar considerável na centúria de Diádoco de Fótico, em meados do século V. Ostentou diversas formas. Uma forma breve, como Senhor Jesus. Uma forma extensa, Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim. As duas podem ser visivelmente antigas, se pensarmos na origem evangélica da fórmula, nas alusões que a ela se fazem em Marcos, o eremita, e nos textos paralelos muito cedo invocados, como a oração do publicano: Deus, tende piedade de mim, pecador. A invocação do nome de Jesus deve ter eclipsado muito depressa outras da mesma natureza. O prestígio do nome na tradição das Escrituras, seu caráter, pode-se dizer, sacramental, sempre suscetível de ser mobilizado, deve ter contribuído intensamente para isso. Porém, sob a condição de trazer, através de sua invocação, a humildade e a fé desejadas, o próprio sentimento cada vez mais vivo de Jesus. Já no deserto, mas, sobretudo, a partir dos Sinaítas. Uma tradução completa da Filocalia teria sido sumamente fastidiosa.
por causa das inúmeras repetições. Jean Gouillard preferiu realizar uma antologia vasta e homogênea, esclarecida, quando necessário, por outros textos de mestres espirituais bizantinos. Esta pequena filocalia constitui, assim, uma antologia tão completa quanto possível da história e da prática da oração do coração. Assim, já se tem acesso ao essencial da espiritualidade cristã oriental. Do prefácio de Jean Gouillard.